Olá, queridos alunos e alunas. Estamos aqui para darmos continuidade ao nosso estudo da química. Hoje nós vamos falar sobre diluição de soluções. Bom, mas antes de começarmos nossa aula, eu quero pedir para vocês revisarem um pouco de concentração de soluções e coeficiente de solubilidade. Quando falamos de coeficiente de solubilidade, estamos se referindo ao coeficiente, a quantidade de soluto que se dissolve em certa quantidade de solvente. E quando falamos de concentração de soluções, estamos falando de valores de soluto que estão dissolvidos em certa quantidade de solvente. Por exemplo, concentração comum calcula a quantidade em massa de soluto dissolvido em certa quantidade de solvente. Molaridade calcula a quantidade de mols de soluto dissolvidos em 1 litro de solvente. Título em massa e título em volume calcula a porcentagem em massa ou em volume de uma solução. E ppm calcula uma parte em gramas para cada 1 milhão de gramas de solvente. Revisando essa parte de soluções, podemos dar continuidade à nossa aula de diluição de soluções. Bom, falando de diluição, o que seria uma diluição? É um processo simplesmente que consiste em adicionar solvente, tá? Então, diluição, eu vou ter uma solução, a partir dessa solução já formada, lembrando que a solução é formada sempre por um solvente e um soluto, a partir dessa solução inicial que eu tenho, eu vou acrescentar apenas solvente na minha solução. Acrescentando solvente, eu posso dizer que eu tenho uma solução diluída, certo? Como vocês podem ver aqui na imagem, nós temos um solvente puro que está sendo adicionado a uma solução inicial, formando assim uma solução final. No caso, ela seria uma solução diluída. Ah, professora, mas onde eu encontro isso? Isso acontece no nosso dia a dia? Sim, isso acontece no nosso dia a dia, tá? Não esqueçam que na diluição, a massa do soluto da minha solução inicial é sempre igual à massa do soluto da minha solução final. Nós temos aqui um exemplo. Por exemplo, nessa quarentena, todos nós estamos em casa e muitos costumam fazer receitas vistas na internet, alguns sucos que podem aumentar nossa imunidade, que fazem bem para a nossa saúde. Coloquei aqui para vocês um exemplo de um suco detox. Bom, muitas pessoas gostam desse suco bem concentrado, outras pessoas já gostam dele mais diluído. Nessa primeira imagem, nós vamos ter um certo volume desse suco, uma certa concentração e uma massa de solutos dissolvidos nesse solvente. Na nossa segunda imagem, eu já vou ter um outro volume, uma nova concentração, mas a massa continua a mesma, porque ele foi apenas diluído, certo? Então, diluição é apenas adição de solvente às minhas soluções. Cuidado, aluno, não confunda diluir com dissolver, tá? Como eu falei para vocês, diluir consiste em adicionar solvente a uma solução já preparada. Já dissolver, não. Dissolver é o processo de preparo de uma solução. Quando eu digo que eu vou dissolver sal em água, eu tenho duas substâncias diferentes que, quando juntas, formam a minha solução. Então, dissolver é o preparo da minha solução e diluir nada mais é do que acrescentar solvente à minha solução, certo? Então, não confundir diluir com dissolver. Matematicamente, nós podemos calcular a concentração final, assim como o volume a ser adicionado, pelas seguintes fórmulas. Gente, se diluir é só acrescentar solvente, nós podemos determinar que a massa inicial de soluto na minha solução inicial será igual à massa da minha solução final. A massa não será alterada. Se a massa não será alterada, o que se altera, professora?
se altera volume e concentração, seja ele concentração comum, seja ele concentração em número de mols, ou seja ele em porcentagem, título em massa ou em volume, certo? Então, a massa do soluto não se altera, consequentemente o número de mols também não se altera, ok? Se a massa não se altera, o que altera? Concentração e volume, como eu acabei de falar. Então, nós podemos calcular essa nova concentração por concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Lembrando que o volume final é a soma dos volumes que foram adicionados à minha solução inicial, certo? A gente pode calcular também molaridade, que é concentração em quantidade de matéria. Cuidado com esse M aí da nossa segunda fórmula, ele representa esse M da fórmula molaridade inicial vezes volume inicial é igual a molaridade final vezes volume final. Esse M aí representa molaridade, certo? A mesma coisa, o volume final, no caso, seria a soma do volume que eu tenho inicialmente com o solvente adicionado na minha solução e aí eu obtenho um volume final da minha solução. Professora, nós só podemos calcular concentração comum e molaridade nesse tipo de questão de diluição? Não. Nós também podemos calcular título em massa ou em volume, que seria a mesma fórmula. Título inicial vezes o volume inicial seria igual a título final vezes volume final. Tanto faz ser título em massa ou título em volume, certo? Bom, para a gente entender melhor, vamos resolver alguns exemplos. Exemplo 1, vocês podem encontrar na página 123 do livro de vocês, no capítulo de diluição, tá? A questão 1 diz o seguinte: o permanganato de potássio é uma substância vendida nas farmácias, sendo utilizado como antisséptico, que possui ação antibacteriana em feridas, o que possibilita a cicatrização das mesmas. O permanganato de potássio é encontrado no mercado na forma de comprimidos de 100 mg. E seu modo de preparo é o seguinte: para cada 25 mg de permanganato, completa-se com água para 1 litro de solução. Nesse caso, a concentração será de 25 mg por litro. Admita que um médico recomende para um indivíduo preparar uma solução de permanganato de potássio para utilizar em seus ferimentos e na hora da preparação, em vez do paciente colocar um comprimido e completar com 4 litros de solução, acabou adicionando 3 comprimidos de permanganato de potássio de 100 mg cada e completou com água para 4 litros de solução. Admitindo que para ajustar a concentração da solução de permanganato de potássio, deve-se acrescentar água. Assinale a alternativa que indica corretamente o volume de água em litros que deve ser acrescentado à solução já preparada para chegar à concentração correta, ou seja, 25 mg por ml. Gente, nós temos aqui a concentração que nós queremos chegar, certo? 25 mg por ml. E nós temos a quantidade que foi preparada a nossa solução. Nós temos que foi adicionado 3 comprimidos e cada comprimido com 100 mg cada. Com isso, nós podemos determinar a concentração correta que eu tinha marcado. Concentração correta, que é a concentração 2. A concentração que a gente quer chegar é de 25 mg por litro. Nós podemos também determinar que para a formação da solução, foi utilizado 3 comprimidos de 100 mg cada. Com isso, a gente pode determinar que a massa de soluto utilizada foram 300 mg em um volume de 4 litros. Tendo essas informações, tendo a quantidade de massa e de volume, nós podemos calcular
a concentração inicial da nossa solução, que seria 75 miligramas por litro. Depois de encontrar a concentração inicial, que era de 75 miligramas por litro, sabendo a concentração final, que é 25 miligramas por litro, a gente sabe que o volume que foi utilizado inicialmente foi de 4 litros, podemos encontrar o volume final da nossa solução. Com concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Nós temos 75 vezes 4 é igual a 25 vezes volume final. Nós vamos ter aí volume final é igual a 300 dividido por 25, que nós vamos ter um volume final de 12 litros. Esse volume final de 12 litros é o volume a ser adicionado na nossa solução? Não, gente. Lembra que eu falei anteriormente? Volume final é a soma, tá? A soma do volume inicial com o que foi acrescentado. A questão quer saber quanto em água deve ser adicionado. Então, nós podemos muito bem dizer que 12 litros, que é o volume final, menos 4, que é o inicial, nós vamos ter a adição de 8 litros de água na nossa solução. Resposta certa, letra D. Segunda questão. Na segunda questão, nós temos o seguinte: o glifosfato é bastante utilizado no cultivo da soja ou dos pilares do agronegócio mundial. Em 2015, a Organização Mundial da Saúde classificou o produto como provavelmente cancerígeno para seres humanos, o que causou eventual efervescência no mercado e enfrentou na legislação do país. No Brasil, o limite de glifosfato aceito é de 10 ppm. As concentrações de glifosfato informadas nos rótulos de 3 produtos comercializados para a cultura de soja estão indicados no quadro a seguir. Considerando que todos os produtos recomendam diluição de 1 para 100 litros antes da aplicação da lavoura de soja, estão de acordo com a legislação atual apenas quem? Ele me dá massas molares aí para a gente calcular e me dá uma tabela. Gente, o que é importante a gente destacar nesse caso? É importante destacar que no Brasil o limite de glifosfato aceito é de 10 ppm. E o que seria 10 ppm? Como eu falei, ppm simboliza partes por milhão. 10 ppm simboliza que eu vou ter 10 gramas de soluto para 1 milhão de partes de solução, certo? Na segunda parte da questão, ele me diz que é para considerar que todos esses produtos foram diluídos de 1 para 100 litros de água. Então, precisamos fazer o cálculo de diluição para todos eles. Vamos começar com o produto 1. No produto 1, nós temos a concentração inicial de 480 gramas por litro. O volume inicial para todos será de 1 litro e o volume final para todos será de 100 litros. Então, vamos calcular a concentração final. Nós temos concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Calculando a concentração, nós podemos determinar que a concentração final será de 4,8 gramas por litro de solução. Com isso, gente, nós podemos determinar o quê? Nós temos que determinar grama com ml. Então, 4,8 gramas de soluto, no caso de glifosfato, estão para 1.000 ml de água, de solvente, no caso. Mas ele quer comparar com o ppm, com partes por milhão. Para 1 milhão de ml de solução, eu teria quanto em massa? No caso, eu teria 480 gramas ou 480 ppm. Se vocês observarem, é um valor muito acima do que no Brasil consegue aceitar. No Brasil só aceita 10 ppm e na nossa primeira solução nós temos 480. A nossa solução 2 me diz que nós temos uma molaridade. Sempre que aparecer esse M, simboliza mol por litro. Então, nós temos a molaridade inicial,
que é 0,0028, ou 2,8 vezes 10 a menos 4. E nós podemos calcular aí a nossa concentração final, sabendo que o volume inicial é sempre 1 litro e o volume final é sempre 100 litros. Então, calculando a molaridade, nós vamos ter molaridade 2 igual a 0,0000028 mol por litro. Esse valor nós vamos ter de molaridade, mas a gente quer saber quanto em massa, porque ppm é quanto de massa de soluto para quanto em massa de solução, para 10 a 6 de solução, certo? Então, nós temos uma molaridade, podemos calcular a massa molar do glifosfato, que esse 169 é a massa molar já calculada, certo? Vezes 100 ml, que é o nosso volume que nós temos final, após a diluição. Encontramos aí uma massa de 0,047 gramas, certo? Então, em 100 litros de solução, nós vamos ter uma massa de 0,047, ok? Transformando esses 100 litros em ml, nós vamos ter que 0,047 gramas estão para 100 mil ml, mas para 1 milhão de ml nós teremos quanto? 0,47 gramas ou 0,47 ppm. Se vocês observarem, esse valor está dentro do limite que o Brasil aceita. Mas vamos para a terceira substância. Na nossa terceira substância, nós temos o seguinte: nós temos uma concentração em grama por ml. Nós sabemos que o volume inicial é 1 litro e o volume final é de 100 litros. Então, concentração inicial vezes volume inicial igual a concentração final vezes volume final, nós vamos obter aí um valor de 0,009 miligramas por ml, certo? Lembrando que nós temos agora por ml, então nós vamos ter 0,009 miligramas para 1 ml. Para 1 milhão de ml, nós vamos ter quanto? Nós vamos ter 900 miligramas. Então, 900 miligramas é um valor acima do permitido, tá? 900 miligramas ou 900 ppm. Nós temos aí, na solução 1, um valor de 480 ppm, na solução 2, 0,47 ppm e na nossa solução 3, 900 ppm. Então, o único produto que está de acordo com as regras do limite de glifosfato aceito no Brasil é a solução de número 2. Letra certa, letra B. Terceira questão. Na terceira questão, fala o seguinte: necessita-se preparar uma solução de fluoreto de sódio de concentração igual a 12,6 gramas por litro, partindo de 200 ml de uma solução 0,9 mols por litro do mesmo sal. Para isso, deve-se adicionar quanto em água, no caso, ou quanto em sal. Bom, gente, se eu necessito preparar uma solução de concentração de 12,6, essa concentração será a concentração desejada, a concentração final, certo? Então, nós temos aí, partindo de um volume de 200 ml, o meu volume inicial é 200 ml, a minha molaridade inicial é 0,9 mols por litro, a minha concentração final, que é a concentração desejada, é de 12,6 gramas por litro e o volume final eu não sei informar. Eu quero saber quanto que eu vou precisar de diluir. Tendo isso, gente, o que é importante nós destacarmos aqui, que nós temos concentração comum e nós temos molaridade. Professora, posso adicionar na fórmula assim? Não posso, tá? Preciso transformar ou molaridade em concentração comum ou concentração comum em molaridade.
Nós temos aqui que concentração comum é igual a molaridade vezes massa molar. Eu resolvi transformar a molaridade em concentração comum. Tendo a massa molar ali do fluoreto de sódio, nós podemos calcular que concentração comum é igual a 0,9 mols por litro vezes 42 gramas por mol, obtendo assim um resultado de 37,8 gramas por litro. Essa é a concentração inicial que nós temos. Tendo a concentração inicial, nós podemos colocar na fórmula de diluição. Concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes nosso volume final. Fazendo nosso cálculo, nós podemos perceber que o volume final vai ser igual a 600 ml. Mas esse volume final não é o que foi adicionado. Esse volume final é quando a minha diluição já está pronta. Então, se eu tenho inicialmente 200 ml e se no final eu tenho 600, foram adicionados 400 ml, certo? Letra certa, letra A. A questão 4 diz o seguinte: a espectrofotometria na região do ultravioleta visível é uma técnica muito útil na determinação quantitativa, pois existe uma relação linear dada pela lei de Baer entre as concentrações de um analito C e a absorvância do mesmo A. Ele me dá uma expressão matemática que calcula. Continuando, a questão me diz que de uma amostra retirou-se uma alicota. O que seria a alicota? Uma pequena parte para análise, tá? De 1 ml que foi diluída para 100 ml. Desta solução, retirou-se uma alicota cuja absorvância lida no equipamento foi de 0,4. Determine a concentração da amostra inicial em mol por litro, considerando-se que o caminho óptico foi de 1 centímetro e que a constante foi de 4 vezes 10 a 4 litros por centímetros cúbicos por mol. O aluno olha para essa questão e acha uma questão difícil de resolução, mas ele me dá uma expressão matemática e me dá todos os dados para encontrar essa expressão matemática, onde ele me diz que C é a concentração em mol por litro, que a gente conhece muito bem como molaridade. Então, nós podemos encontrar essa molaridade pela fórmula que a questão, pela expressão matemática que a questão me forneceu e forneceu todos os dados aí. Então, concentração em quantidade de matéria vai ser igual a 1 vezes 10 a menos 5 mol por litro, ou, como eu coloquei aí, 0,00001 mol por litro. Tendo essa concentração final, depois da diluição, a questão quer a concentração inicial que eu voltei. Então, como sofreu uma diluição, nós vamos utilizar concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. O nosso volume final é 100 ml, o nosso volume inicial é de 1 ml. Colocando na fórmula, nós vamos ter aí concentração inicial, que vai ser igual a 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro, ou como eu coloquei na resolução, 0,001 mol por litro. Letra certa, letra C. E por fim, questão número 5, que diz o seguinte: um técnico de laboratório necessita preparar 500 ml de uma solução de ácido nítrico que tenha concentração igual a 0,5 mol por litro. No estoque do laboratório, há uma solução concentrada desse ácido a 63% de massa, ou seja, título em massa, com uma densidade aproximadamente igual a 1,5 gramas por ml. O volume aproximado da solução concentrada que o técnico deve medir em ml para preparar a solução de ácido nítrico é quem? Gente, esse técnico, ele necessita preparar. Se ele necessita preparar, ele vai preparar, então, uma solução final de 500 ml a partir de uma concentração de 0,5 mol por litro. Então, nós temos de dados um volume final, que é 500 ml, uma concentração final, que é o que eu quero obter, e ele me dá aí de dados densidade e título, certo? Ah, professora, mas eu tenho volume inicial, concentração inicial vezes volume inicial deve ser igual a concentração final vezes volume final. Como eu disse, eu não posso utilizar unidades diferentes, concentrações diferentes. Então, se eu tenho uma molaridade final que eu quero encontrar,
se eu tenho densidade e título, eu posso muito bem encontrar minha molaridade. Nós temos que concentração comum é igual a densidade vezes título, aí de relação entre fórmulas de concentrações. Concentração também comum é igual a molaridade vezes massa molar, onde eu posso muito bem dizer que molaridade vezes massa molar é igual a densidade vezes o título. Calculando aí, nós vamos ter 15 mols por litro, ou seja, eu tenho a minha molaridade inicial, eu tenho a minha molaridade final e eu tenho o meu volume final. Então, eu posso muito bem calcular o meu volume inicial pela fórmula molaridade 1 vezes volume 1 é igual a molaridade 2 vezes o volume 2. Calculando aqui, nós vamos ter um volume inicial igual a 16,66 ml, que a gente pode aproximar para 17, sendo a letra certa, letra C. Gente, vocês vão encontrar mais questões como essas no livro de vocês, a partir da página 127, certo? Espero que vocês tenham entendido e agradeço muito pela atenção de vocês. Um beijo a todos, até a próxima aula.